Um touro avaliado e aprovado em programas de seleção melhora o gado de corte e de leite, mesmo se o rebanho de fêmeas não for de qualidade, ou seja, não tenha sido passado por uma avaliação. Esse é um dos assuntos abordados pelo médico veterinário Argeu Silveira, diretor técnico da ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, em entrevista ao Mais Pecuária. Os programas de melhoramento genético, segundo ele, agora também têm dado muita ênfase na avaliação de rebanhos comerciais. Acompanhe a segunda parte da entrevista. Doutor Argeu, qual tem sido a evolução dos programas de melhoramento genético do Brasil ao longo dos últimos 20, 30 anos? Nós temos uma característica especial no Brasil que, por exemplo, quando você vai na maioria dos países, o programa das raças é único, né? Na maior parte dos países tem um único programa de uma raça. E aqui no Brasil nós temos múltiplos programas. E todos os programas dizendo que o seu é o melhor caminho. Imagine para um cara que veio para o Brasil e chega aqui e olha 8 programas de Nelore, cada um com um sumário diferente, com um ranqueamento diferente, e todo mundo jurando que o seu é o melhor, em quem acreditar, né? Então, esse é um lado que é ruim, né, para o consumidor, porque, você diz que o seu é o melhor, e por que o seu naquele programa lá não é tão bem avaliado e vice-versa? Esse é o lado ruim. O lado bom é que, de alguma forma, isso gera concorrência entre os programas e tira os programas da zona de conforto. Porque a tecnologia ela vai andando todo dia, ela vai melhorando todo dia. Então, e tem alguns programas parados no tempo, sabe? O cara arruma uma forma que ele está ganhando dinheiro com aquela forma e se acomoda ali. Quando, na verdade, por exemplo, circunferência escrotal. A gente veio lá da década de 80, em que a gente fazia piada com circunferência escrotal, dizendo que não vendia testículo frigorífico, que o Nelore tinha testículo em forma de banana, que os caras queriam transformar em forma de pera, que não sei o quê, que aquilo era moda igual a orelha do giro, uma série de piadas que tinha nessa época. Até um ponto que se não discute mais perímetro, hoje você não vê mais gente, até chegar agora um trabalho da Universidade Federal mostrando que não basta saber o tamanho do perímetro, e sim a qualidade funcional desse perímetro. Então a tecnologia caminha. E aí você encontra, por exemplo, em alguns países, o cara medindo perímetro escrotal em europeu aos 18 meses, né? Isso não serve para nada. E por que eles ainda fazem? Porque não tem um programa lá concorrente para começar a incomodar, falar, opa, não tem sentido você medir ao sobre-ano, né? Os animais, a maior parte dos seus animais já devem estar pulverizantes e você não está identificando. Então, de um lado, a gente tem esse fardo de ter um monte de ranqueamentos diferentes em quem eu acredito. Do outro lado, tem uma competição que não é assumida por programa, mas tem, que é cada programa do seu associado cobrado do programa, e que é muito bom, e que eu acho que isso vai gerar um ganho para toda a comunidade. Vamos falar dos indivíduos. O pecuarista adquire um touro, não digo nem o sêmen, mas ele compra um animal que é aprovado num desses programas de avaliação de seleção. Ele jogando esse touro aprovado no seu rebanho de fêmeas não avaliadas, fêmeas que não se pode dizer que sejam boas ou não, pode dar algum resultado para o pecuarista? Com certeza. Sei, com certeza. A gente tem inúmeros exemplos, igual um criador do interior do Pará, em que ele falou assim, olha, eu já usei muitos touros ao longo da minha vida, ele já tinha uma idade hoje, mas quando eu usei os touros do melhoramento genético, né, mudou totalmente. Falou, então, não sei o que esses caras fazem, mas esses touros mudaram a história de produção. Lá nessa região, era uma região que uma parte do tempo os animais vão para a várzea e tinha toda uma restrição alimentar, e eles desmamavam bezerro lá com 130 quilos historicamente. E passaram a desmamar com 180 na hora que usaram esses touros. E esse criador foi muito importante para essa região, chama-se Antônio Carreteiro,
de Montes Claros, Pará. E esse senhor foi muito importante para essa região, ajudando no desenvolvimento, já que ele era um líder lá dentro e ele deu uma contribuição muito grande para o melhoramento genético para essa região com esses depoimentos. Então, e histórias como essa a gente tem no Brasil inteiro para contar. Então, hoje, a pessoa que está no outro lado, que é o produtor comercial, na hora que ele compra o touro certo, um touro avaliado, todo o programa de tecnologia que essa fazenda faz, vai para o seu rebanho, né? Então, é muito importante ele lá no seu fornecedor genético e ver se o pensamento do fornecedor de genética está de acordo com o dele. Agora, nesse caso que o senhor citou, as fêmeas não eram boas e mesmo assim, em função da qualidade do touro, o resultado foi positivo. Ou elas eram boas e o criador não sabia da qualidade? Dentro de qualquer rebanho, quando você usa um touro avaliado de um criador sério, né, de um criador que tenha uma qualidade da informação, o ganho é imediato, né? Quanto melhor o touro, porque o filho é a média do pai com a mãe. Então, independente das fêmeas que ele tem, o ganho e a gente tem N casos. Então, o criador hoje, o que ele tem que tomar cuidado? Antes de perguntar o preço, antes de ver o animal para ver se encanta ele, é olhar as informações. Ah, mas eu não entendo nada de DEP. Tem um monte de técnicos que entendem e que prestam assessorias. Basta ele pegar os telefones aí por internet, por WhatsApp e se orientar, porque quando ele compra a genética errada, lamentavelmente o prejuízo vai para ele. Agora, nós falamos muito em melhoramento genético de touros. E para as fêmeas? Essa é a grande novidade que a gente vem num crescente muito grande de criadores comerciais selecionando suas fêmeas. Porque quando você pega qualquer fazenda, você tem o desempenho da cabeceira, o desempenho da média e o desempenho do fundo que arrasta para baixo. O que esses criadores comerciais, e isso é uma revolução no Brasil em larga escala, estão percebendo que é muito fácil para eles avaliar o seu rebanho e tirar fora as fêmeas ruins, tá? Então tem produtores Essa avaliação é por meio de quê? Da parição? De informações de parição, de desmama dos bezerros, né? E nós temos aí criadores com 200, 300 vacas comerciais e temos criadores com 40 mil, 50 mil, né? Então a gente tem criadores de diferentes tamanhos avaliando. Inclusive a gente tem um exemplo de um criador que ele produz genética de cruzamento. O que ele nos pediu? Que as melhores fêmeas que ele tem, ele quer fazer a reposição dele para o rebanho dele quer ser cada vez melhor, ou seja, usar Nelore. E as piores fêmeas que iam dar, né, ir para o cruzamento e ele agregar heterose. Então, há N situações aí, e talvez seja a grande novidade que tem aí hoje, é avaliar os rebanhos comerciais, que dá retorno, se incorpora rapidamente no sistema de produção e você pode avaliar as suas vacas, independente se você sonha ou não em produzir genética. Dr. Argeu Silveira, médico veterinário e diretor técnico da ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço, sempre à disposição. É um prazer voltar a essa casa.